Olá, boa tarde novamente. Bem-vindo aos vídeos de orientação de estudos. Retomando então toda a questão que a gente já tinha trabalhado, né, durante todo esse ano. Eu prometi que no primeiro vídeo a gente gravou na escola, que é um lugar até mesmo barulhento. A ideia foi essa mesmo. Eu falei que eu iria gravar depois num lugar intermediário, onde trazesse não tantos barulhos, mas também que às vezes tivesse barulho. E por fim, eu iria gravar num lugar mais calmo, tranquilo e tudo mais. O lugar calmo, tranquilo ainda vai ser gravado, prometo para vocês, até o fim do semestre aí, do bimestre nosso. E vocês verão, vocês terão uma surpresa com o lugar calmo. Apesar do lugar intermediário hoje, né, ser um cenário conhecido, vocês já sabem onde eu estou, né, que é o meu quarto, minha casa. A rua hoje está tranquila, a vizinhança mais tranquila, mas por vezes não é um ambiente muito propício assim para estudos até. Então, retomando um pouquinho só para a gente relembrar o que a gente falou lá no último vídeo. No último vídeo a gente falou sobre as questões sociais que nos atrapalhava na dificuldade em estudar. Lembra quais são as questões sociais? A gente falou da moradia, a alimentação muitas vezes. A gente falou da distância da escola, a própria organização do estudo, como se organizar. A gente também falou da questão de trabalhar. Muitas vezes a gente tem que trabalhar para sustentar a nossa casa, e também a valorização do estudo, que muitas vezes o estudo não é olhado de uma forma muito boa pelos nossos pais, amigos, familiares, né? Alguns valorizam mais, outros valorizam menos o seu esforço estudantil. Bom, essa foi a questão. Hoje a gente vai trabalhar mais uma questão que também é importante para nós, que é a questão pedagógica. O que seria essa questão pedagógica? Tudo aquilo que a gente trabalha já na escola. A gente trabalha, de certa forma, em todas as matérias. A questão do aprendizado em si. Então eu vou falar de alguns pontos, até mesmo que a gente já viu em outros vídeos, em outros momentos, esses pontos, porém esses pontos são mais para reforçar o que pode nos ajudar a melhorar o nosso relacionamento mesmo com o estudo e por que não com as pessoas, claro. Primeiro ponto, então vai ser, estou olhando aqui na minha colinha, teremos 1, 2, 3, 4 pontos a tratar. Primeiro ponto, então, que a gente vai trabalhar é a questão de interpretação de texto. Todos vocês sabem, ou a grande maioria sabe, aqueles que acompanham meus vídeos e me acompanham na própria escola sabe, sou um professor que vem da área de exatas, especificamente em matemática, também dou aula de filosofia, então eu transito por essas duas áreas. E aí você vai falar assim, nossa, mas ele vai entrar em interpretação de texto, questão de português, basicamente, né? Pois é, eu ia dar uma volta para poder falar o que eu pretendo falar agora, e aí a gente trabalha um pouco mais. Depois, esse raciocínio. Acompanha comigo o meu raciocínio. Se coloca no meu lugar agora como professor. Você sendo o professor do Jacob, pense uma matéria aí que você gosta, que você fala assim, esta matéria eu conseguiria aplicar uma prova tranquilamente. Esta matéria faria os alunos sofrer na minha mão. Vai, eu me vingaria contra os professores. Então tá bom. Pensou nela? Pensa nela. Pois é, muitas vezes quando eu vou
aplicar prova de matemática ou a própria prova de filosofia, o aluno, muitas vezes, ele não peca pelo cálculo, pelo erro da conta. Ou, em filosofia, ele não erra a questão em si, mas ele erra por esse primeiro ponto que eu queria tratar com vocês. Ele erra justamente a interpretação de texto. O que foi pedido na questão? O que foi pedido naquela conta, naquele problema matemático? Qual era a solução que eu estava a pedir para aquela pessoa naquele momento? Eu pedi para que resolva uma equação de segundo grau, ache o delta e a solução problema me apresente. Ou faça teorema de Tales, me apresente as retas da equação. Ou, através do cálculo x, y, z, me apresente se essa equação é verdadeira ou falsa. E aí muitas vezes a pessoa não entende o que é pedido. Ou, usei 3 exemplos da matemática, vamos usar da filosofia também. Sócrates diz, só sei que nada sei. O que Sócrates está querendo afirmar com esta frase? Ou Aristóteles nos diz, todo homem é um animal político. O que Aristóteles nos quer provar nesse tempo que estamos vivendo? São esses tipos de indagações que muitas vezes o aluno peca na prova. Ele peca pela interpretação. Então, interpretar texto, quando eu venho aqui na minha colinha olhar interpretação de texto, muitas vezes a gente fica imaginando, meu Deus, lá vem ele falar de português. Pois é, português é fundamental, sim, claro. A gente precisa saber a escrita, tomar cuidado com a nossa fala. Quando eu estou gravando vídeo, por exemplo, eu tento ao máximo conjugar as palavras no verbo certo, colocar as frases nos tempos verbais, para que não haja o mínimo de erro possível. E também tento minimizar o vício da linguagem. Mas essa questão do português não é somente quando nós falamos ou quando nós escrevemos. É importantíssimo. Vou falar um segredo aí, guarda esse segredo para você. Se você faz isso, ou se você já fez isso em alguma prova que eu te dei, talvez seja de você que eu esteja falando. Há muitos alunos, por exemplo, que colocam o nome na prova em letra minúscula. Então, meu nome é Alessandro, eu escrevo o Alessandro com A minúsculo. E isso é um erro. Isso é um erro de português. Porque todo nome próprio, ou nome de empresa, nome de marca, começa, nome de instituição, tem que estar em maiúsculo. Então, mas não é essa a questão da interpretação de texto. A questão, quando a gente fala em orientação de estudos, é o que aquele problema está pedindo para mim. Será que eu entendi muito bem o que aquela questão me propõe? Então, a gente muitas vezes acaba pecando em interpretar aquilo que a questão nos pede, aquilo que aquele problema nos apresenta, aquele trabalho que o professor pediu. Qual é a interpretação? Qual é a ideia do autor que o professor pediu para você fazer um seminário? Talvez o professor pediu para você fazer um seminário aí sobre algum pensador, um filósofo, ou um historiador importante, ou um sociólogo. Não sei o que o professor te pediu. E aí essa interpretação de texto, ela se faz importante nesse momento. É saber
o que eu quero falar e como vou apresentar essas questões. Interpretar é entender a fundo aquilo que o texto me diz. E veja, vou voltar lá no meu exemplo como professor. Os maiores erros que eu encontro nas minhas provas são interpretação. Não são cálculos. Muitas é cálculo porque a pessoa interpretou errado. Claro. Ou na filosofia a pessoa interpretou errado o pensamento ou o sentido da colocação da frase que eu apresentei para aquela pessoa. Então, pensemos nisso. Como eu posso melhorar a minha interpretação? De que maneira? Uma maneira básica de você melhorar a sua interpretação, que não tem muito segredo, é lendo. Fazendo leituras. E leituras constantes e com conteúdo. A pergunta que eu te faço é: quantos livros você lê por mês? Quantos livros você lê por ano? E quais os tipos de livros que você anda lendo? Será que você anda lendo apenas um gênero literário? E quando eu digo gênero literário, não há problema nenhum de ser português, ser um livro didático, né? Ser um livro de romance, ser um livro de aventura, ser um livro de ação, suspense, terror. Não há nenhum problema. Uma autobiografia, biografias, não há problema nenhum. Porque trazendo desde os livros didáticos, como eu disse, de português, até um livro de autobiografia, te enriquece o seu vocabulário. Perceba que as pessoas que usam palavras fáceis, eu ia falar baixo escalão, mas não é isso, não, ou palavras chulas, né? Mas essa não é a ideia. A pessoa que deixa de falar, não estou falando de pessoas também que falam palavras rebuscadas, não, mas a pessoa que tem uma riqueza maior de vocabulário é porque ela busca se apoiar na leitura. Então, melhorar a interpretação de texto é melhorar como eu estou lendo. E ler com qualidade também. Não adianta eu querer ler o dicionário. Simples assim. Ah, não, o professor está falando de leitura, então eu vou começar a todo dia pegar o dicionário e vou ler 6 palavras. Olha, ajuda para você aprender novos significados. Vai te enriquecer de certa forma, mas de outra forma não. Pensa nisso. Que tipo de leitura você tem buscado para você? Pensando ainda na parte de interpretação de estudos. Você, como eu estava dizendo, a leitura vai enriquecer o vosso vocabulário. Vai trazer um horizonte de novas palavras, um horizonte até de novos pensamentos, vai te abrir novas possibilidades. Claro que, quando eu digo na interpretação de textos que a leitura ajuda, cada pessoa vai ter sua preferência do seu ambiente literário. Há pessoas que vão sempre se identificar-se com livros de romance, outros de aventura, poesia, livros religiosos, filosóficos e assim por diante. Ideal que eu me prenda a um único gênero? Não. Ideal que você procure ler coisas, ler autores que outras pessoas estão falando, outros gêneros que você tem curiosidade, como eu acabei de citar, livros filosóficos. Já leu Platão? Já leu algum livro de Karl Marx? Já leu Agostinho de Hipólita, o livro sobre a mentira? Já leu, deixa eu ver, Edith Stein? Já leu
Mariana Chauí, entre outros autores filosóficos. Você já leu o livro chamado O Preço a Pagar? E por aí vai. Preço a Pagar eu já peguei por uma ramificação religiosa. Você pode ler um livro financeiro, Os Segredos da Mente Milionária, e assim vai. Porque esses livros vão te trazer um novo horizonte que você desconhece ou que você não sabia que você poderia ter interesse por eles. Então, é importante pensar e vale a pena. Vale a pena porque, bom, eu gravo sempre meus vídeos, vocês podem ver que atrás aqui tem uma estante branca. Hoje eu estou tampando ela um pouco mais, mas não vou falar que tem um monte de livros, não. Mas meu sonho um dia é encher todas as partilheiras desse armário aqui de livros, né? Tô caminhando ainda, aos poucos. E lógico, né? Selecionando o que eu coloco. Não adianta eu colocar um monte de livros enormes que eu não leio e ficam parados. Não, a ideia é ler o máximo possível. O porquê que ainda eu estou insistindo em interpretação de texto a gente já falou. Porque o próximo tópico que eu quero tratar, e para quem tem aula comigo, vai saber bem do que eu vou estar falando agora, estou falando da escrita. Por quê? A escrita, quem tem aula comigo sabe do que eu estou falando, porque a minha escrita tento melhorar a minha ortografia, porque a minha letra é horrível naquele quadro e eu reconheço que a minha letra é feia, tem outra palavra, né? Horrorosa, horrível. Enfim, eu vou ficar dando mais adjetivos para a minha palavra, né? Eu ia colocar até um meme aqui. Bom, por que eu estou falando isso? Porque a leitura vai te enriquecer a sua escrita. Claro, errar. Quem tem aula comigo às vezes sabe disso. Às vezes eu esqueço um N ali, uma palavra, um S. Porque eu escrevo, tô desatento o que eu estou escrevendo aqui na lousa lá, né? Interpretação. Aí eu vou lá, interpretação tal. Escrever quando eu vejo, puxa. Aí o aluno fala, professor, essa palavra é interpretação? É. O senhor esqueceu, sei lá, um N. Poxa, é mesmo? Desculpa, nem. Né, passou. São coisas que vão passando. Que com o tempo você vai tentando corrigir. E corrigir cada vez mais, para cada vez menos ocorram esses erros. Estou falando que não posso errar, que se eu pegar uma prova de vocês para corrigir e ver erro, eu tiro ponto por causa da letra, eu tiro ponto por causa de erro de pontuação, de vírgula e tudo mais. Não tiro. Eu, Alessandro. Até mesmo porque uma vez já disse para o aluno, eu não tenho a moral de falar assim, olha, eu vou tirar ponto porque sua letra é feia. Porque a minha também é. Então, essa moral eu não tenho. Mas há muitos outros professores que vão, né? Principalmente usando bem claro, professor de português ou professor de português, vai poder usar essa questão. Né? Olha, vou tirar aqui porque você errou essa conjugação verbal, você não está usando a pontuação correta, você não está usando a vírgula corretamente. Né? Então, esse cuidado com a escrita vem também juntamente com a leitura. Essa questão de estar atento o que vamos fazer e como vamos fazer. Então, é importantíssimo estar atento ao jeito que eu estou escrevendo. Quais palavras eu estou usando? Vou dar um exemplo típico. Você vai fazer uma redação e aí você começa assim: somente as pessoas inteligentes conseguem hoje alcançar a universidade e taralá, taralá, taralá. Aí, próximo parágrafo. Somente as famílias que têm condição, nananana, porque isso, aquilo.
porque somente, entende? Aí a sua escrita vai ser, você, sem perceber, você procura repetir a mesma palavra. E é automático, você está escrevendo aqui, aí quando você fala, opa, primeiro parágrafo eu comecei com somente, segundo, somente, terceiro, opa, tá errado aqui. Deixa eu pensar em outras palavras, né? Coloquei lá, somente pessoas inteligentes conseguem entrar na faculdade, por questão de exemplo mesmo. Aí eu posso colocar pessoas que se dedicam mais ao estudo, elas têm uma maior chance de conseguir bolsas em faculdades, e aí elas terão, né? Por aí vai. Terão uma chance de se dar bem na faculdade, porque somente assim nós sabemos que aí o somente pode entrar. Nesse sentido. Então, com a leitura e a prática, então, ler e escrever é algo que sempre tem que ser corriqueiro. Aqui tá minha colinha. Então tem que ser corriqueiro nosso. Perceba, tá escrito. Poderia estar usando a tela do computador? Poderia ter digitado a colinha que eu tô fazendo vídeo? Poderia. Mas o porquê não? Me preocupa muito isso em sala de aula. Tem muitos alunos que eles não abrem o caderno, isso vocês sabem. E isso não é só para vocês que eu dou orientação de estudo, são para as outras salas também. Que não abrem o caderno. Não abre o caderno durante a aula. E aí o que ocorre? Esse aluno ele vai lá, tchum, tira a foto. Professor, depois eu copio. Fala, ok. Né? Consciência sua. Mas tem o problema da escrita. Muitas vezes essa pessoa não copia, essa foto se perde na galeria porque vai se juntando com fotos de outras matérias. Você não sabe mais de onde é e você não pratica a sua escrita. Uma coisa na escrita que a gente tem que ter muita atenção. Escrever no celular é uma coisa e escrever uma redação, escrever uma atividade no caderno é outra. Tem muita gente que abrevia você, TB, QQ e por aí vai, né? Na redação, num exercício que a gente dá. Se você abrevia essas palavras, sinal que você abrevia elas também no celular. Tem algum problema em eu abreviar? Não há problema nenhum você abreviar essas palavras. Porém, você está fazendo de uma maneira errada. Não há nenhum problema de você abreviar se for uma escrita informal. Você está escrevendo ali alguma coisa, né? Você, VC, né? TB, né? Também, que quero, tal. Você vai escrevendo para mim um bilhete lá para mim, me entrega um papelzinho na minha mão, fala, ó, lê aí. Óbvio que eu vou pegar aqui, vou ler, vou entender. Agora, se for um trabalho, uma atividade que precisa ser entregue, é mais que obrigatório você escrever. Corrido. Melhor, né? Correto não, corrido. Por inteiro aquele texto, na íntegra. Porque quem vai corrigir precisa entender. E aí isso, na escrita, vai se tornando um vício de escrita mesmo. Você começa, porquê, né? Que é o porquê, você vai... Bom, enfim, vocês já sabem quais são as palavras que dá para abreviar e tem muitos mais. Você vai abreviar na leitura. Eu, particularmente, Alessandro, se eu estou copiando um texto que seja para faculdade, uma coisa na minha... Eu estou lá escrevendo na correria, estou vendo que o professor está escrevendo no quadro e daqui a pouco ele vai apagar. Eu posso abreviar 1, 2, 3 palavras porque são anotações pessoais. Não é coisa que eu vou entregar para o meu professor naquele momento. Não é uma atividade que ele pediu para que eu entregasse para ele ao final da aula. É uma anotação que eu estou fazendo dentro do meu caderno. Então, não tem problema. Vou lá, né, abrevio, ok, papapá, SP, né, 29 do 10, e aí vou embora na minha escrita. Vou abreviando o máximo que eu puder, vou para ganhar tempo ali no texto que eu estou copiando. Mas também que eu abrevie de uma maneira também que
eu tome cuidado para que eu mesmo depois saiba do que eu escrevi, porque muitas vezes o que acontece? Ó, tá vendo? Tô falando com vocês aqui, tô usando exemplos e tô rabiscando, tá vendo? São coisas que às vezes você escreve, aí vira esse maranhado de rabisco aqui, que você mesmo às vezes não entende. Isso aqui eu tô rabiscando como exemplo mesmo. Tô escrevendo, não tem nada demais escrito aqui. Isso que eu tô mostrando. Que tivesse algo mais bonitinho, né? Enfim. Se você escreve também de uma maneira abreviada no seu caderno, você pode escrever. Mas desde que depois você olhe aquilo e fale, eu entendi. Ou você abre o caderno e fala, meu Deus, e agora? O que eu escrevi aqui? Ixi, ferrou. Aí você volta no texto, aí vira uma bagunça. Então, esse tipo de cuidado a gente também tem que ter com a nossa escrita. Como a gente tem que ter o cuidado com a interpretação do texto que a gente vai fazer, a gente também vai ter que ter esse cuidado com a escrita, para que não seja uma coisa tão banal, se eu possa usar desse jeito, né? Que ela não se torne algo fútil para nós. Que nós tenhamos esse cuidado, esse carinho com nós mesmos, com o nosso entendimento de escrita. O que eu entendo que eu escrevi? Né? Qual é o meu entendimento daquilo que eu escrevi? Eu posso até fazer Tem alguns alunos, quando eu vou corrigir, dar visto em caderno agora, que eu estou dando nesse bimestre para somar ponto, eu fico admirado, surpreendido, e outros adjetivos mais que eu poderia colocar para essa pessoa, com o carinho que a pessoa fez. Ela fez um título todo trabalhado, todo bonitinho, e aí você vê assim, todo organizadinho, ele escreveu por tópicos aquilo que eu falei na lousa. Então eu sei que aquela pessoa, se ela precisar consultar para uma prova futura, ela não vai ter problema, porque ela se auto-organizou. Procure se organizar para não se perder nos seus estudos. Combinado? Voltando. Qual outro ponto que nos pega? Pega no calcanhar, então, na hora da atenção de estudos. Se a gente já falou de interpretação de texto, que está ligado à escrita, que são duas coisas importantes, saber interpretar e saber escrever bem. Um outro ponto que nos pega é os cálculos. E aí vem um professor de matemática, dá orientação de estudos, e claro que ele vai querer falar de cálculos. O que eu mais ouço é, professor, eu tenho dificuldade em matemática. E aí, minha resposta é sempre, eu também. E muitos de vocês sim. E é verdade, porque eu também tenho minhas dificuldades. Não é porque eu estou ensinando muitas vezes o cálculo, que muitas vezes tudo em matemática para mim é claro. Eu também tenho as minhas dificuldades. Eu também tenho as minhas dificuldades. E para mim entender certos cálculos, certas contas, exigiram certo tempo de estudo. Já contei isso para vocês, não vou contar porque não é um vídeo de testemunho, de vida, de não sei o quê. Mas já falei para vocês que até mais ou menos meus 26, 27 anos não sabia matemática. Até uma pessoa me pegar pela mão, falar, vem cá, garoto, vou te ensinar. Vem aqui. Vem. E aí foi lá e me ensinou a fazer conta. E aí, lógico, eu fui aprendendo, não aprendi tudo com a pessoa, mas ele me fez enxergar a matemática de um outro jeito. Qual o problema dos cálculos eu percebo como professor de cálculo? Qual o maior problema? O aluno, ele trava. Ele fala, bom, eu não sei. Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Não, brincadeira. Ele trava.
Fala, bom, é difícil. E aí ele cria um bloqueio na mente dele aqui, ó. Ele cria isso aqui, muitas vezes, para quem não sabe, é o cavalo quando ele anda. O cavalo ele anda com um pão de olho. Por que o cavalo anda tampa a visão dele? Porque realmente ele só tem esse campo de visão. Esse campo. Então, é aqui, ó. Quando a gente fala de cálculo, a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar andando com esse campo de visão do cavalo. Tomar cuidado. Ah, professor, eu já tentei. Ah, não tem jeito. Minha tia, meu pai, minha avó, meu irmão, meu primo já tentou me explicar de tal jeito. Você, outro professor, fulano, ciclano, beltrano já me explicou. Não encaixa aqui. Calma. Calma. Cálculo você tem que entender que sempre vai ser parte da sua vida. Toda vez que eu estou dando aula, eu gosto de dizer isso. O cálculo faz parte da sua vida. Desde sempre. Esses dias eu estava dando aula de porcentagem. E aí eu falei para os alunos que eu estava dando aula. Olha, quantas vezes você foi comprar um celular, uma roupa, um chocolate e viu lá, se pagar à vista você terá 15% de desconto. Se você levar 3 chocolates, você ganhará um desconto de 10% sobre o preço final. Então, a matemática vai estar sempre presente. Por mais que a gente fale assim, que é a frase que eu mais ouço também. Professor, eu odeio matemática, eu odeio cálculo. Não dá. Calma, dá. Dá. Quando você começa a estudar matemática, é difícil, às vezes é complexo, mas quando você começa a entender, você começa a enxergar a matemática aonde você não via matemática. Até brinco que muitas vezes eu estou no meio da rua e começo a ver, vejo números passando pelos meus olhos, assim, pela minha mente. Porque eu começo a enxergar cálculo aonde, nossa, olha essa área aqui, olha esse ângulo. Recentemente fiz uma experiência com uma turma que eu dou aula do primeiro ano sobre ângulos, formas, e aí eu levei eles para dar um passeio pela escola, e aí eles puderam constatar quais são as formas, quais são os ângulos que existiam na escola. E muitos alunos me disseram, nossa, professor, realmente, não tinha reparado que esse ângulo de 180, nossa, ele está presente ali. Nossa, olha aquele ângulo de 90 graus, está presente ali. Nossa, olha aquela forma geométrica, não tinha reparado. A matemática, ela vai estar presente no nosso dia a dia, e aí a gente vai perceber com o tempo, passo a passo. Por exemplo, estou gravando o vídeo agora. A matemática está fazendo presente nesse momento para mim. Por quê? Quando eu gravo, a parte de cima da câmera ela tem um timer, né? Tem um timer, não. Um reloginho de quanto tempo está durando esse vídeo. Então eu sei se eu tenho que ser mais rápido no meu falar, se dá tempo de eu dar outro exemplo, se já tenho que finalizar o vídeo. Então, olhando matematicamente, eu sei quanto tempo ainda eu tenho para poder estar falando com vocês ou não. Entendeu? A matemática, não adianta você criar esse bloqueio na sua cabeça. Meu Deus, tá tão fácil, mas quando coloca x, y na minha frente, ai, não sei para que foram misturar letras com números. Sério? E se te explicarem qual que é o valor do A? Qual que é o valor do B? Qual que é o valor do C dentro de uma equação de primeiro e segundo grau? Aonde eles estão? O delta, que é aquele triângulozinho, né? Qual que é o valor dele? Se te explicarem como você acha o valor do delta de uma maneira calma,
serena, porque a gente não precisa correr. A matemática ela é feita para a gente não correr, não precisa. Entende onde eu quero chegar? Cálculo. Sabia que sabia é ótimo. Saber calcular pode e vai te fazer ficar rico. Ou melhor, talvez rico não te faça, mas faça você controlar as suas finanças, criar uma planilha de gasto aqui no Excel. Desde agora você pode fazer isso, claro. Mas quando você estiver casado com a sua família, saber quanto vocês gastam por mês, aonde está saindo, onde você está tendo mais gasto? Será que eu estou gastando muito com besteira? Esse mês realmente, olha, olhando a planilha aqui, ó, eu gastei muito com comida. Comida mesmo, lanche, pizza, hambúrguer. Então, mês que vem eu vou economizar. Uma coisa que está em alta, que se fala bastante, é os bitcoins da vida. Saber calcular é saber olhar as taxas de será que vale a pena comprar Bitcoin agora? Ethereum e outras moedas? Ou não? Será que o cálculo vai entrar naquele primeiro tópico que a gente estava conversando? Eu interpretar o gráfico que vai estar aqui, ó, na tela do meu computador. Vai me fazer eu comprar ou vai me fazer declinar de uma compra? Talvez eu olhando aquele gráfico ele fale, tá caro agora. Não é o momento. Vou aguardar mais um pouco. Talvez abaixe. Tô falando de bitcoins para ficar mais fácil, mas transforma esse bitcoins em quero comprar um celular. Tá caro esse Samsung aí. Tá caro esse Motorola. Tá caro esse Xiaomi. Tá caro esse iPhone. Talvez vou esperar a Black Friday lá em novembro e ver se aumenta, se abaixa, né? Quem sabe? Mas vai aparecer lá, 30% de desconto. Quanto que é 30% de 900? Entende? Cálculo, por mais simples que ele seja, ele vai nos acompanhar. Não adianta querer correr da matemática. A matemática é algo que vai estar presente sempre, sempre, sempre em nossa vida. E não é porque eu sou um professor de matemática. Não. Que se eu fosse um professor de filosofia somente, eu estaria te dizendo a mesma coisa. A matemática vai estar presente sempre em nossas vidas. Então, quanto mais cedo você desbloquear a sua mente, expandir a mente, é melhor para você. Mais fácil vai se tornar o caminho do aprendizado para você mesmo. E quando eu digo o caminho do aprendizado, quando eu estou gravando esse vídeo, e você que está assistindo, olha e fala assim, professor, quando eu terminar o ensino médio, nunca mais eu vou mexer com cálculo, ou nunca mais eu vou precisar de nada disso que o senhor está dizendo. Aí que você se engana, meu querido. Porque é aí que você vai ver que tudo aquilo que não fazia sentido para você na escola, para que eu estou aprendendo isso agora, começa a fazer sentido. Talvez de uma outra visão, de uma outra maneira. Talvez não de uma maneira pedagógica, como você vê na escola. Mas você vê que as fórmulas matemáticas agora fazem mais sentido. Talvez não seja de uma forma tão clara com você nesse momento, talvez não está sendo tão claro para você. Mas é importante sim treinar. E treinar cálculo. Tem N canal no YouTube. Tem a Gi, tem Curió. Tô lembrando de alguns matemáticos aqui que eu posso falar. Vou falar da Gi e do Curió por enquanto para mim não errar. Tem tantas outras pessoas que você pode colocar na internet e assistir aula. Não tenha vergonha de aprender
aquilo que você não sabe ou aprimorar mais ainda aquilo que você sabe. Por favor. E para concluir o nosso tópico de parte de orientação de estudo, mas na parte pedagógica eu falei de interpretação de texto, escrita, cálculo. E agora, para concluir, é somente a conversação. Veja, se eu melhorar a minha escrita, se eu melhorar a minha leitura, a minha interpretação de texto, claramente eu irei melhorar a minha conversação. Também o meu cálculo, por que não? O cálculo vai ajudar até a conversar de outras coisas com outras pessoas, sobre outros assuntos. Melhore a sua maneira de falar, a sua maneira de se expressar. Eu, particularmente, filosofia, adoro fazer isso. Fazer seminários, colocar o aluno para falar, ser o aluno lá na frente, o aluno ser o professor, ele ser o protagonista da coisa. Ele está lá, ao lado, né, ensinando, educando e tudo mais. Então, por quê? Para que ele melhore essa conversação, para que ele aprimore esse jeito de falar, para que ele perca a vergonha de falar em público. Falar, aprender a conversar, a dialogar com as pessoas, veja, não há nenhum problema. Não há nenhum problema. Tenha em mente que a melhor maneira de você treinar tudo isso que a gente falou é a conversação. É o diálogo. É dialogando com meu amigo, perguntando o que ele acha, tirando uma dúvida de matemática, tirando uma dúvida de filosofia, química, biologia, história, geografia, entre tantas. E não tenha vergonha. Nunca de falar, eu não sei. Eu não sei. Não tenha vergonha. Eu, como professor, esses dias eu estava dando aula e me perguntaram assim. Estava falando sobre mamíferos. Olha o assunto. Nós estamos falando em filosofia, nós chegamos no assunto de mamíferos. E aí chegamos em aves mamíferas. E aí eu tinha que passar um vídeo. E aí eu falei para o aluno assim. Ele pergunta bem quais são as árvores, né? Que são mamíferos, o senhor está falando? Ih, rapaz, você me pegou agora de jeito. Falei. Aí a gente falou algumas coisas, né? Falou, acho que é avestruz. Falei, mas relaxa. Eu vou passar um vídeo aqui sobre um outro assunto da filosofia. E eu vou no pai dos burros, né? Que é o Google, né? Vou trazer a resposta enquanto que o vídeo tá passando aqui. Relaxa. E aí eu falei para ele qual que é a ave mamífera, né? Que tira a curiosidade, é o morcego, né? Aí até trouxe uma informação a mais. Falei, olha, o morcego, como ele é um animal mamífero, média de sono dele 19 horas por dia, tudo mais, tal. Conversei. Ou seja, naquele momento ele me fez algo, me perguntou algo melhor que eu não conhecia. E não há problema dizer que eu não conhecia. Não quer dizer que, pela questão de eu estar na frente como professor, sou obrigado a trazer todas as informações. Porque realmente eu não sei. E quando você não sabe, não há nenhum problema. O que o vídeo de orientação de estudos nesse tempo todo que querem dizer é: estude, busca informação. Você é capaz de trazer essa informação. Então, tenha a coragem de fazer algo bom para você. Tá bom? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Depois tem aquele questionário lá. A gente sempre deixa. Um abraço. Espero que tenha gostado. Curte aí, compartilha com os amigos. Até mais. Fui.